Existe uma tribo de Israel que Deus apagou do livro do Apocalipse. Todas as outras listas das 12 tribos na Bíblia a incluem. Você a encontra em Gênesis, em Números, até mesmo na visão de Ezequiel sobre o templo futuro. Mas no capítulo 7 do Apocalipse, no momento em que Deus está selando seus servos para o fim do mundo, essa tribo simplesmente desapareceu, de forma silenciosa e deliberada. E os primeiros intérpretes cristãos acreditavam que a tribo ausente é aquela da qual o anticristo virá. Na próxima hora, vou mostrar qual é essa tribo, por que João a retirou da lista e o que isso significa para quem os 144 mil realmente são. Para descobrir, é preciso voltar ao momento em que João escreveu a visão. Por volta do ano 96 depois de Cristo, um homem idoso, numa ilha prisional romana, está colocando uma visão no papel. Ele provavelmente tem mais de 80 anos. Caminhou com Jesus de Nazaré quando era um jovem pescador, quase 70 anos antes, e todos os outros discípulos originais já tinham morrido. O imperador Domiciano o exilou numa ilha rochosa chamada Patmos, um lugar usado para prisioneiros políticos e indesejáveis, onde um velho podia ser esquecido em silêncio. Seu nome é João. E o que ele está escrevendo, à luz de uma lâmpada, no meio da pior perseguição que a igreja primitiva já tinha enfrentado, é uma lista das 12 tribos de Israel. Ele conhece a lista. Todo judeu do primeiro século a conhece. É a árvore genealógica do seu próprio povo, memorizada desde a infância. Ruben, Simeão. Levi, Judá. Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, os filhos de Jacó, as 12 famílias que se tornaram as 12 tribos, que se tornaram a nação de Israel. Mas quando João escreve a lista, um dos nomes está faltando. Não foi escrito errado, não foi esquecido, foi removido de forma deliberada e silenciosa. Em todas as cópias do manuscrito que sobreviveram desde os primeiros séculos da Igreja, em todos os idiomas para os quais foi traduzido, em todos os pergaminhos, códices e edições impressas até a Bíblia, que está na sua estante agora, uma das 12 tribos de Israel está ausente da contagem dos servos escolhidos de Deus no fim do mundo. Por quase 2000 anos, os cristãos vêm debatendo qual tribo está ausente, por que está ausente e o que essa exclusão significa para todos que leem a passagem. Sistemas teológicos inteiros foram construídos com base na resposta. Denominações inteiras apostaram sua identidade nisso. E a maioria dos cristãos vivos hoje nunca percebeu que uma das 12 tribos foi silenciosamente apagada da visão final das Escrituras. O número dos selados é 144 mil. Esse é o número que o livro do Apocalipse diz que será marcado por Deus antes do fim do mundo. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel selados na testa, protegidos dos ventos de julgamento, prestes a serem soltos sobre a terra. Parece simples, mas não é. Esse número foi usado para fundar religiões inteiras, dividir igrejas por 2000 anos e convencer milhões de pessoas de que apenas elas entrariam no céu. E quando você realmente abre a passagem onde ele aparece, a tribo ausente é apenas o começo do que você encontra. A descrição dos 144 mil usa uma linguagem que a maioria dos sermões ignora discretamente. A lista de tribos não está apenas com um nome a menos. Ela foi reorganizada de um jeito que não corresponde a nenhuma outra lista em lugar algum das Escrituras. O número em si não é o que parece. O selo na testa deles tem uma origem judaica que a maioria dos cristãos modernos nunca ouviu falar. E as doutrinas que ensinaram a você sobre quem são essas pessoas, seja por uma igreja, um pastor ou 2 estranhos educados que bateram à sua porta num sábado de manhã, estão quase certamente erradas.
Até o final deste vídeo, você vai ver o padrão escondido sob a superfície do Apocalipse que muda tudo sobre o que os 144.000 realmente são, quem eles representam, por que a tribo ausente foi removida, o que os primeiros intérpretes cristãos disseram sobre isso e por que eles conectaram essa exclusão à identidade do próprio anticristo, e se algo disso tem a ver com você. Vamos começar observando onde o número realmente aparece, porque ele aparece 2 vezes, e as 2 aparições não são iguais. A primeira vez é no capítulo 7 do Apocalipse. João acabou de assistir o Cordeiro abrir os primeiros 6 selos de um pergaminho no céu. Cada selo liberou algo sobre a terra: conquista, guerra, fome, morte. As orações dos mártires clamando debaixo do altar. Um terremoto cósmico tão violento que o céu se enrolou como um pergaminho, o sol ficou negro como tecido de luto, a lua se tornou como sangue e as estrelas caíram sobre a terra. Os reis da terra se esconderam em cavernas e imploraram às montanhas que caíssem sobre eles. É assim que o capítulo 6 termina. Um momento em que todo o poder humano descobre que não tem poder algum. Então, logo antes de o 7º selo ser aberto, tudo congela. João vê 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Cada um deles está segurando um vento. E outro anjo sobe do leste carregando o selo do Deus vivo. E esse anjo grita para os 4 anjos que receberam poder para causar dano à terra e ao mar e diz: não causem dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na testa deles. E então João ouve o número dos que foram selados: 144.000, selados de cada tribo dos filhos de Israel, 12.000 de Judá, 12.000 de Ruben, 12.000 de Gade, e a lista segue 12 vezes até o número estar completo. Essa é a primeira aparição. É uma cena de proteção, de pausa divina, de um grupo específico sendo marcado antes da tempestade chegar. A segunda aparição é no capítulo 14 do Apocalipse. João vê o Cordeiro de pé no Monte Sião, e com ele estão os 144.000, e eles têm o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa. Ele ouve uma voz do céu como o rugido de muitas águas e como o som de um trovão forte. E o som que ele ouve é a voz de arpistas tocando suas harpas. E eles estão cantando um cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que tinham sido redimidos da terra. E então João diz o seguinte, é a frase que gera a maioria das discussões: esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esses foram redimidos dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não se encontrou mentira, pois são irrepreensíveis. 2 cenas, um número, 2 conjuntos de imagens muito diferentes. E nenhuma explicação de João sobre o que tudo isso significa. Ele simplesmente descreve o que vê e segue em frente. Quase tudo o que foi escrito, pregado, debatido e disputado sobre os 144.000 vem do espaço vazio nessas 2 passagens. As coisas que João não explicou, as conexões que ele não fez, o contexto que seus primeiros leitores teriam entendido imediatamente e que todos, desde então, tiveram que reconstruir como arqueólogos, tirando a poeira de uma tábua quebrada. Então, quem são eles? São uma contagem literal ou um símbolo? Estão no passado, no futuro, ou de alguma forma nos 2? São a elite dos redimidos ou uma força de missão específica? Ser um deles é o mesmo que ser salvo, ou é algo completamente diferente? E por que a lista de tribos no capítulo 7 do Apocalipse não corresponde a nenhuma outra lista de tribos em nenhum outro lugar da Bíblia?
Vamos começar com a interpretação que causou mais angústia no mundo moderno. Se você já recebeu uma batida na porta num sábado de manhã de duas pessoas muito educadas com uma pasta e uma revista chamada A Sentinela, você conheceu os descendentes de um homem chamado Charles Taze Russell. Russell era um empresário da Pensilvânia no final dos anos 1800 que tinha perdido a fé na igreja tradicional e começou seu próprio grupo de estudo bíblico, convencido de que a maior parte do cristianismo vinha interpretando o Apocalipse de forma errada havia séculos. Ele era fascinado por profecias do fim dos tempos, obcecado por padrões numéricos nas Escrituras e absolutamente convicto de que uma leitura específica de alguns versículos isolados podia revelar toda a estrutura da salvação. Russell morreu em 1916, mas seu movimento continuou. Passou por mudanças de nome, passou por disputas de liderança, passou pela Segunda Guerra Mundial, pela era atômica e pela ascensão do televangelismo, e nunca abandonou o número 144.000. Dos ensinamentos de Russell surgiu o movimento que acabou ficando conhecido como Testemunhas de Jeová. E no centro da teologia das testemunhas está o capítulo 7 do Apocalipse. De acordo com a doutrina das testemunhas, os 144.000 são um número literal, preciso e limitado de seres humanos. Apenas 144.000 pessoas em toda a história da humanidade irão para o céu. Todos os outros que forem salvos viverão para sempre numa terra restaurada, um paraíso. Os 144.000 são o que as testemunhas chamam de classe ungida. Eles recebem o Espírito Santo na conversão, participam da celebração da morte de Cristo e um dia governarão do céu ao lado de Cristo sobre a classe terrestre, que eles chamam de grande multidão. Todos os outros, se forem fiéis, poderão viver na terra para sempre, mas apenas 144.000 pisarão no céu. Pense no que isso significa na prática. Imagine crescer dentro do sistema das testemunhas. Desde criança, dizem a você que existe uma esperança celestial e uma esperança terrestre. E a menos que você pessoalmente sinta o chamado para a celestial, deve presumir que pertence à segunda categoria. Todo o seu futuro espiritual é estratificado por um número que foi definido quase 2.000 anos antes de você nascer. Você não pode escolher, você não pode contestar. Você tem o seu lugar, e o seu lugar não é no céu. Por décadas, essa doutrina teve uma consequência muito específica. As testemunhas acreditavam que todas as vagas dos 144.000 já tinham sido preenchidas. A contagem foi completada em 1935, ensinavam eles, e depois dessa data, qualquer pessoa que se convertesse fazia parte automaticamente da grande multidão terrestre. A classe celestial estava encerrada. Famílias inteiras viveram suas vidas inteiras sob essa crença. Então algo começou a acontecer dentro da sociedade Torre de Vigia que eles precisaram explicar aos seus membros. Todo ano, no serviço da celebração, testemunhas ao redor do mundo são convidadas a se identificar. Se você acredita que é um dos ungidos, participa do pão e do vinho. Se você acredita que faz parte da grande multidão, passa adiante sem comer nem beber. Durante anos, o número de participantes diminuiu à medida que membros ungidos mais velhos morriam. E então, discretamente, o número começou a subir de novo. Pessoas novas, pessoas mais jovens, convertidos recentes. Em alguns anos, a contagem quase dobrou. A doutrina teve que mudar. Novos ensinamentos foram publicados pelo corpo governante explicando que a contagem não estava realmente encerrada, que a contagem verdadeira só seria conhecida no final, e que os números relatados na celebração não eram necessariamente indicadores confiáveis do tamanho real da classe ungida. Foi uma reversão silenciosa de décadas de ensinamento. Para aqueles que cresceram dentro do movimento,
Essa reversão foi a primeira rachadura numa fundação que tinha se mantido por gerações. E se a contagem não foi encerrada em 1935, como a organização ensinou por tanto tempo, o que mais foi ensinado que não estava correto? Mas aqui está a parte que até mesmo estudiosos simpáticos à teologia das testemunhas vão apontar. A palavra apenas não aparece no texto. O capítulo 7 do Apocalipse não diz que apenas 144 mil irão para o céu. Não diz nada sobre uma salvação em 2 níveis. Nem sequer diz que os 144 mil vão para o céu. O que diz é que eles são selados na terra e depois que estão de pé no Monte Sião com o Cordeiro. O Monte Sião, no Apocalipse, é um lugar que se estende entre o céu e a terra, aparecendo tanto como a colina literal em Jerusalém, quanto como uma morada simbólica de Deus. E há mais uma coisa nesse capítulo que a maioria das testemunhas nunca é convidada a observar com cuidado. Logo depois que os 144 mil são selados no capítulo 7 do Apocalipse, João levanta os olhos e vê um segundo grupo. Ele os descreve assim: depois disso, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com roupas brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Uma multidão que ninguém podia contar, de pé diante do trono, vestindo roupas brancas, louvando a Deus. Um grupo separado dos 144 mil. Logo em seguida, na mesma visão, se o Apocalipse pretende ensinar que apenas 144 mil pessoas vão para o céu, o versículo 9 é um versículo muito estranho de se escrever. É a imagem de uma multidão incontável na presença imediata de Deus, compartilhando o mesmo espaço de adoração que o próprio trono. Sejam o que forem, os 144 mil, eles não são os únicos que chegam ao lar. Então pare por um segundo. Se você cresceu num sistema que dizia que sua única chance de ir para o céu era ser uma entre um número fixo de pessoas, e agora o chão se moveu debaixo dessa crença, onde isso o deixa? A própria passagem, lida com cuidado, não fecha a porta para você. Ela abre uma porta muito maior. E o que vamos percorrer juntos a seguir vai alargar essa porta ainda mais. Mas há algo ainda mais estranho escondido na passagem que nem a leitura da Torre de Vigia, nem nenhuma outra interpretação convencional jamais aborda. Porque quando você realmente abre sua Bíblia, no capítulo 7 do Apocalipse, e lê a lista de tribos, percebe algo muito estranho. A lista está errada. Não é um desvio pequeno, não é uma variação menor de grafia. É algo ativa, evidente e deliberadamente diferente de qualquer outra lista das 12 tribos em qualquer parte do Antigo Testamento. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Na lista padrão das tribos no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses são os 12 filhos de Jacó. Essa é a família, essa é a contagem, é a lista que você encontra em Gênesis, quando Jacó abençoa seus filhos antes de morrer. Mas na divisão histórica e real da terra, Levi não recebeu território porque os levitas eram a tribo sacerdotal. A herança deles era o Senhor, não um pedaço de terra. Então, a herança de José foi dividida entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés, dando uma lista modificada de 12 sem Levi. Essa é a lista que você vê na maioria das referências do Antigo Testamento. Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Benjamim, Efraim e Manassés. Você a vê em Números, você a vê em Josué, você a vê nas divisões tribais ao longo dos livros históricos. Essa é a contagem geográfica padrão. Existe uma terceira forma da lista, no capítulo 48 de Ezequiel,
onde o profeta descreve as fronteiras de um território tribal restaurado ao redor de um templo futuro. Essa lista inclui Dan e inclui Efraim e resolve a questão de Levi com uma porção especial para os sacerdotes. Então, mesmo na passagem mais explicitamente voltada para o fim dos tempos no Antigo Testamento, a tribo de Dan está presente e incluída. Agora olhe para o capítulo 7 do Apocalipse. Judá é listado primeiro, o que é incomum, mas não surpreendente, já que Jesus veio da tribo de Judá. E todo o livro do Apocalipse está orientado em torno do leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro. Depois Ruben, Gade, Aser, Naftali. Depois Manassés, que é um dos filhos de José. Depois Simeão, Levi, Issacar, Zebulon. Depois José. Depois Benjamim. Você percebeu o que está faltando? Dan sumiu. Simplesmente foi apagado. A tribo de Dan não aparece na lista do Apocalipse de forma alguma. Essa é uma tribo que esteve em todas as grandes listas tribais do Antigo Testamento. Presente em Gênesis, presente em Números, presente nas divisões de Josué, presente na visão futura de Ezequiel e no Apocalipse. No momento em que Deus está selando seus servos para a proteção contra o juízo vindouro, Dan não está na lista. Leia essa lista de novo devagar. Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. 12 nomes. E Dan não é um deles. Não é um erro de escriba. Não é um deslize de copista. Todos os manuscritos antigos que temos do Apocalipse concordam nisso. Alguém, no mais alto nível possível de autoridade na visão, fez a escolha de apagar essa tribo da contagem dos selados. E fica ainda mais estranho. Manassés está listado, mas José também. Isso é incomum, porque Manassés é filho de José. Normalmente, ou se lista José, ou se listam seus dois filhos, Efraim e Manassés. Não se lista José e um dos filhos dele, a menos que se esteja intencionalmente deixando Efraim de fora. Então a lista do capítulo 7 do Apocalipse remove duas tribos, Dan e Efraim, e acrescenta Levi, que normalmente não estaria numa lista tribal baseada em territórios. E a ordem inteira foi reorganizada numa sequência que não corresponde a nenhuma outra passagem nas Escrituras. Céticos, às vezes, tentaram argumentar que se trata de erros de cópia, que um escriba em algum ponto ao longo do caminho deixou cair uma tribo por acidente e o erro ficou congelado na tradição. Mas as evidências dos manuscritos não apoiam isso. Os manuscritos mais antigos e de melhor qualidade do Apocalipse são consistentes. Dan foi removido de propósito. Quem compôs essa lista queria que fosse assim. Se você é o tipo de pessoa que acha que os detalhes nas escrituras não importam, isso é apenas uma curiosidade. Mas se você é o tipo de pessoa que acredita que o texto foi cuidadosamente composto e que cada palavra carrega peso, isso é uma impressão digital. Algo está sendo comunicado através das mudanças. E é aqui que a história fica mais sombria, mais antiga e muito mais interessante do que um gráfico de evangelistas do fim dos tempos. Para entender por que Dan está ausente, é preciso voltar quase todo o arco do Antigo Testamento e rastrear o que a Bíblia diz sobre essa tribo em particular. Não é uma história lisonjeira. A história começa em Gênesis capítulo 49, no leito de morte de Jacó, quando o velho patriarca reúne seus 12 filhos para lhes dar bênçãos proféticas. Quando chega a Dan, a bênção toma um rumo brusco. Dan será uma serpente no caminho, diz Jacó, uma víbora junto à trilha, que morde os calcanhares do cavalo para que o cavaleiro caia para trás. Uma serpente, num livro onde a serpente aparece no capítulo 3 de Gênesis para arruinar tudo. Jacó compara um de seus próprios filhos a essa imagem, e a comparação permanece. No livro de Juízes, a tribo de Dan abandona sua herança, marcha para o norte, destrói uma cidade pacífica chamada Laís e estabelece sua própria cidade.
Em Juízes 18, eles roubam um ídolo e um sacerdote e montam um santuário de ídolos que permanece ativo por gerações. Dan se torna a primeira tribo em Israel a institucionalizar a idolatria. E piora, quando o reino de Israel se divide depois de Salomão, o rei do norte, Jeroboão, instala 2 bezerros de ouro como locais alternativos de adoração, um em Betel e o outro em Dan. E aqui está um detalhe que a maioria dos leitores modernos desconhece. Arqueólogos que trabalharam em Tel Dan, no norte de Israel, dos anos 60 até os anos 90, descobriram os restos físicos desse local de adoração. Uma enorme plataforma de pedra elevada, um altar com 4 chifres, um recinto onde sacerdotes ofereciam sacrifícios a um Deus que os profetas diziam não ser o Deus dos seus pais. Você pode caminhar pelas ruínas até hoje. A tribo que Jacó chamou de serpente tinha construído seu próprio lugar alto, e ele durou séculos antes de a Assíria o destruir. No restante do Antigo Testamento, quando os profetas querem simbolizar a podridão mais profunda do Reino do Norte, apontam para Dan. Amós diz que quando Israel finalmente desmoronar, será porque juraram pelo Deus de Dan. Dan se torna sinônimo de traição espiritual. A tribo que tinha todas as vantagens se torna o exemplo de como um povo da aliança se afasta do seu Deus. Antes de entrarmos no que os homens que primeiro receberam o livro do Apocalipse realmente pensaram sobre por que Dan estava ausente, aproveite um segundo para se inscrever no canal se algo disso está abrindo alguma coisa para você. Há mais por vir. Há mais números escondidos nas páginas das Escrituras que carregam esse tipo de peso, mais visões com detalhes que a maioria dos sermões ignora discretamente. E quanto mais os abrimos juntos, mais toda a forma da Bíblia começa a mudar. Um clique seu faz mais para levar esses vídeos a outras pessoas do que qualquer outra coisa que eu possa fazer da minha parte. Agora, de volta à tribo ausente. Porque o que os primeiros intérpretes cristãos disseram sobre Dan é a parte que quase nenhum leitor moderno já ouviu. Por volta do 2º século depois de Cristo, um bispo chamado Ireneu escreveu uma das obras teológicas mais importantes da igreja primitiva, chamada Contra as Heresias. Ireneu foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Essa é uma conexão de 2 passos entre Ireneu e o autor da própria passagem que ele está interpretando. Isso importa, porque tudo o que Ireneu ensinou sobre os 144.000 era uma das ligações mais próximas ao contexto original da visão que qualquer pessoa na Igreja Antiga tinha. No 5º livro de Contra as Heresias, quando Ireneu trata da questão de onde o anticristo virá, ele escreve o seguinte: Jeremias não apenas aponta sua vinda repentina, mas até indica a tribo da qual ele virá, onde diz: ouviremos a voz dos seus cavalos velozes vindo de Dan. Essa também é a razão pela qual essa tribo não é contada no Apocalipse entre aquelas que são salvas. Ireneu está conectando diretamente o anticristo à tribo de Dan, e está usando o capítulo 7 do Apocalipse como texto de prova. Para ele, a razão pela qual Dan está ausente dos 144.000 selados é porque Dan é a fonte da corrupção final na última geração. A tribo que produziu o primeiro santuário de ídolos em Israel produziria o último falso Messias antes do retorno do verdadeiro. Outros pais da igreja primitiva seguem o mesmo fio. Hipólito de Roma, escrevendo na mesma época, argumenta explicitamente que o anticristo virá da tribo de Dan. Ele aponta para a bênção de Jacó em Gênesis 49, a linguagem da serpente, e a conecta diretamente a figuras do fim dos tempos. Essa se tornou uma posição comum nos primeiros séculos da igreja, antes de o foco medieval mudar para outros candidatos e outras teorias.
Leitores modernos que nunca abriram um comentário patrístico geralmente não fazem ideia de que a tradição do anticristo vindo de Dan sequer existiu. Mas ela existia. Era séria. Foi defendida por pessoas que receberam o livro do Apocalipse quase diretamente da comunidade que o leu em voz alta pela primeira vez. E estava enraizada na mesma anomalia textual que qualquer leitor moderno atento ainda pode ver na sua Bíblia hoje, se souber onde procurar. Quer você aceite ou não a tradição do anticristo vindo de Dan, o padrão nas Escrituras é inegável. Dan é a tribo da idolatria, a tribo da serpente, a tribo do bezerro de ouro. E quando o Apocalipse lista 12 tribos de servos selados do Deus vivo, Dan está silenciosa e deliberadamente ausente. O que levanta a próxima pergunta: para que os 144 mil estão sendo selados? Contra o que estão sendo protegidos? E é aqui que a segunda passagem, Apocalipse 14, deixa de ser uma descrição estranha de homens celibatários e começa a fazer um tipo completamente diferente de sentido. Leia a descrição de novo, mas desta vez preste atenção ao padrão em vez da superfície. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esses foram redimidos dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não se encontrou mentira, pois são irrepreensíveis. Entre em praticamente qualquer sermão de domingo sobre essa passagem e você ouvirá a mesma coisa. A palavra virgem é tratada como uma aprovação literal do celibato ou como um encolher de ombros confuso, e então o pregador segue em frente. Mas a linguagem aqui não é primariamente sobre sexo. É sobre pureza ritual, é sobre guerra e é sobre uma tradição muito específica no Israel do Antigo Testamento que o Apocalipse está retomando e desenvolvendo. No Israel antigo, quando o exército ia para a guerra, os soldados precisavam estar ritualmente puros. Deuteronômio 23 estabelece as regras para o acampamento de Israel quando o exército era convocado para a Guerra Santa. Nada impuro podia estar no acampamento. A atividade sexual, mesmo entre marido e mulher, tornava um homem cerimonialmente impuro até o anoitecer e exigia que ele saísse do acampamento até ser purificado. Isso não era um julgamento sobre o casamento. O casamento era celebrado em todo o resto do mesmo código de leis. Era uma regra específica para um contexto específico. Os soldados do exército de Deus tinham que ser separados. Você vê isso em 2 Samuel 11, na famosa história de Davi e Batseba. Quando Davi tenta encobrir seu pecado, fazendo o marido de Batseba, Urias, voltar da frente de batalha e dormir com sua esposa, Urias recusa. Ele explica que a arca Israel e Judá estão acampados em tendas, que seu comandante está no campo aberto e que seria errado ele ir para casa comer, beber e dormir com sua esposa enquanto a guerra ainda estava acontecendo. Urias, o estrangeiro de Ati, entende o código ritual melhor do que o rei de Israel. Essa era a tradição. Guerreiros sob condições de guerra santa se mantinham puros. E Urias se recusou a violar o código, mesmo sob ordem do seu rei, e isso acabou lhe custando a vida. Você vê o mesmo padrão no voto de Nazireu. Sansão, da tribo de Dan por sinal, nasceu sob um voto de Nazireu vitalício. Era um sinal físico e visível de uma pessoa separada da vida comum para uma missão específica. A linguagem de pureza no mundo da Bíblia hebraica era a linguagem de missão. Quando você a lê num texto judaico antigo, significa que alguém foi consagrado para algo específico. Pare por um segundo, não na frase, no que ela significa. Apocalipse 14 não está descrevendo homens celibatários que por acaso eram judeus. Está descrevendo um exército consagrado da mesma forma
que os antigos exércitos israelitas eram consagrados para a Guerra Santa. Isso muda tudo sobre o que a passagem está fazendo. Apocalipse 14 está fazendo algo muito maior do que comentar sobre a ética sexual cristã. Está mostrando a formação de uma força militar divina se preparando para a campanha final da história. Agora volte ao Apocalipse 14. Não contaminados com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Primícias. Nenhuma mentira em suas bocas. Irrepreensíveis. Essa não é a linguagem de evangelistas celibatários como categoria. É a linguagem de soldados consagrados. É a linguagem de um exército divino sendo formado para a Guerra Santa, marcado com pureza ritual, separado da corrupção ao seu redor, preparado para seguir seu comandante numa campanha final. E há outra camada nisso, uma que leitores do Antigo Testamento teriam percebido imediatamente. Ao longo dos profetas, a idolatria é descrita como infidelidade sexual. Oseias se casa com uma prostituta como sinal vivo de que Israel cometeu adultério espiritual contra Deus. Ezequiel e Jeremias usam a mesma imagem. No Apocalipse, isso atinge o clímax. Apocalipse 17 apresenta a grande meretriz, Babilônia a Grande, embriagada com o sangue dos santos. Os reis da terra cometem fornicação com ela e os mercadores da terra enriquecem com seus luxos. Ela representa um sistema global de corrupção política, econômica e religiosa. E sua característica principal é a fornicação espiritual. Contra esse pano de fundo, os 144 mil no Apocalipse 14, que não se contaminaram com mulheres, são a imagem oposta. São o grupo que se recusou a beber do cálice da meretriz. Mantiveram-se para o Cordeiro num mundo que estava tentando casá-los com a besta. E isso combina com algo mais sobre o próprio número. 12 mil de cada uma das 12 tribos, 144 mil no total. De onde vem essa aritmética? Não é aleatória. Pergunte a si mesmo uma coisa. Se João quisesse dizer, de forma genérica, um grande grupo do povo de Deus, ele tinha 100 maneiras de dizer isso. Poderia ter dito uma grande multidão. Poderia ter dito os eleitos, poderia ter dito os santos. Ele escolheu dar um número específico que corresponde à fórmula de censo da guerra israelita antiga. Isso não foi por acaso. Abra o livro de Números. O livro se chama Números em português porque começa com um censo. E o censo não são dados demográficos neutros. Deus ordena a Moisés que conte todos os homens em Israel com 20 anos ou mais, todos os que podem ir à guerra, homens em idade de combate, convocados por tribo. Isso acontece de novo em Números 26, o segundo censo, logo antes da conquista da Terra Prometida. Esses censos não eram exercícios de contabilidade. Eram registros militares, eram a mobilização do exército de Deus para a Guerra Santa contra os inimigos da aliança. Quando Números conta 12 mil ou 59 mil de uma determinada tribo, não são estatísticas populacionais, são os homens de combate disponíveis para a guerra que se aproxima. Há um detalhe fascinante em Números 1 que a maioria dos leitores ignora. Os levitas são contados separadamente e não entre os guerreiros. Os levitas não lutam, eles servem no tabernáculo. Agora compare isso com a lista do Apocalipse 7. No Apocalipse, Levi está incluído entre as 12 tribos seladas. Isso é uma mudança em relação ao padrão do censo militar. Sugere que, na visão, até a tribo sacerdotal foi mobilizada. Toda a nação da aliança, em sua completude simbólica, está sendo convocada. Os 144 mil no Apocalipse estão sendo contados da mesma forma que os exércitos em Números. 12 mil, 12 tribos, selados e puros, prontos para a guerra. O número carrega a impressão digital de um inventário militar.
a lista de convocação de um exército divino. E a forma como João os descreve, de pé no Monte Sião com o Cordeiro, cantando um cântico novo que ninguém mais pode aprender, seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá, esse é o exército em formação. Esse é o momento antes da batalha. A imagem fica ainda mais nítida quando você percebe onde eles estão de pé. Monte Sião. Não a Jerusalém terrena onde o próprio João um dia caminhou. Na teologia do Apocalipse, o Monte Sião é o ponto de encontro entre o céu e a terra, o trono do governo de Deus, o lugar onde o rei reina. No Antigo Testamento, o Monte Sião era a localização do Palácio de Davi, o centro político do reino, o assento de onde o rei ungido governava as nações. Estar de pé no Monte Sião é estar no terreno do reinado vindouro de Deus. Os 144.000 estão de pé nesse terreno antes de a batalha começar. Não estão na reserva, estão na linha de frente. Foram formados na presença do seu comandante. O Cordeiro está com eles. E o cântico novo que cantam, que ninguém mais pode aprender, é o hino de um grupo que passou por algo que o restante da criação ainda não passou. E esse cântico novo tem uma história que a maioria dos cristãos nunca rastreou. Ao longo dos Salmos, sempre que Israel vence uma grande vitória ou está se preparando para um cântico novo é cantado. O Salmo 33 abre com "Cantai ao Senhor um cântico novo". O Salmo 96 começa da mesma forma. O Salmo 98 também. O Salmo 149 diz a Israel para cantar um cântico novo com uma espada de 2 gumes na mão, executando vingança sobre as nações. No Antigo Testamento, o cântico novo não é um gênero musical, é um hino de guerra. É o que Israel canta depois que Deus lutou por eles, ou logo antes de ele lutar. E os 144.000 no Monte Sião estão cantando exatamente esse tipo de cântico. Não um hino qualquer, não uma canção de ninar, não música de fundo para a sala do trono, um hino de batalha. O cântico de guerra de um exército divino em formação, na presença do seu comandante, no momento antes da última campanha da história. E ninguém mais pode aprendê-lo, porque ninguém mais passou pelo que os 144.000 passaram para merecê-lo. Agora o selo na testa deles também começa a fazer sentido. O selo é colocado na testa dos 144.000 antes de os 4 ventos de destruição serem soltos. É uma marca de proteção. Diz, não toquem nessas pessoas, elas pertencem a Deus. Mas também é uma marca de posse e é uma marca de identificação. O Apocalipse é um livro de 2 selos e 2 marcas. De um lado, o selo do Deus vivo é colocado na testa dos 144.000. Do outro lado, no Apocalipse 13, a besta coloca sua marca na testa e na mão direita de todos que a seguem. 2 símbolos, 2 economias, 2 lealdades. Cada pessoa no drama cósmico do Apocalipse é marcada na testa por um lado ou pelo outro. O selo de Deus não é um detalhe burocrático. É um eco visual de algo que os primeiros leitores de João teriam reconhecido imediatamente. Abra o livro de Ezequiel no capítulo 9. Isso é séculos antes de João escrever o Apocalipse, mas a visão é idêntica na sua estrutura. Ezequiel vê 6 homens armados vindo em direção a Jerusalém para massacrar a cidade por causa da sua corrupção. E com eles está um 7º homem, vestido de linho, carregando um estojo de escriba. Deus diz a esse 7º homem, passe pela cidade e coloque uma marca na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. E depois diz aos executores, sigam-no pela cidade e ataquem, mas não toquem em ninguém que tenha a marca. Essa é a passagem que está por trás do Apocalipse 7. Uma marca na testa daqueles que se entristecem com a corrupção ao seu redor, que permanecem fiéis, que são separados antes de o julgamento cair. A mesma teologia, a mesma estrutura, a mesma mensagem.
Deus sabe quem pertence a ele e os marca antes da tempestade. E há outro eco, que vai até o Êxodo. Na noite antes de os israelitas saírem do Egito, Deus ordenou que espalhassem o sangue de um cordeiro nas ombreiras das portas das suas casas. Então o anjo da morte passou pela terra. Em cada casa sem o sangue, o primogênito morreu. Em cada casa com o sangue, a família foi preservada. Os 144.000 são o padrão da Páscoa. São o padrão de Ezequiel 9. São a marca na ombreira da porta, a tinta na testa, o sinal que diz: este pertence a Deus, poupem-no, ele é meu. Mas há mais uma camada no selo da testa que teria atingido os leitores judeus de João instantaneamente e que a maioria dos cristãos modernos não percebe. Todo homem judeu praticante no primeiro século, incluindo o próprio João, usava algo na testa todas as manhãs durante a oração. Chamava-se tefilá, ou em grego, filactério. Uma pequena caixa de couro presa à testa com tiras, contendo 4 passagens das Escrituras escritas em pergaminho. O mandamento vem de Deuteronômio 6. Amarrarás estas palavras como sinal na tua mão, e elas serão como faixas entre os teus olhos. O ato físico de usar as Escrituras na testa era uma declaração diária de pertencimento. Você estava declarando diante de Deus e do mundo de quem era o nome escrito na frente da sua mente. Quando João descreve os 144.000 como tendo o nome do Pai e do Cordeiro escritos na testa, ele não está descrevendo um brilho sobrenatural ou uma tatuagem misteriosa. Está descrevendo um filactério espiritual. Os 144.000 são o grupo que ligou o nome de Deus às suas mentes tão profundamente que ele se tornou o identificador de quem eles são. E a marca da besta, no Apocalipse 13, é o contrafilactério. A besta declarando posse sobre as mentes e mãos de todos que a aceitam. 2 rituais, 2 nomes, 2 identidades, escritos na mesma parte do corpo. Todo ser humano, no último ato da visão, está usando um filactério de algum tipo. A única pergunta é: de quem é o nome que está nele? E algo mais nessa imagem ganhou um peso no nosso tempo que não tinha em séculos anteriores. Toda pessoa viva agora já está marcada. Não na testa literalmente, mas num banco de dados. Seu rosto é escaneado toda vez que você passa por um aeroporto. Sua voz é analisada toda vez que você fala perto de um telefone. Suas compras são rastreadas. Seus movimentos são registrados. Suas crenças são deduzidas do seu histórico de busca e vendidas a quem quiser comprá-las. Os impérios do mundo antigo sonhavam com esse tipo de visibilidade sobre seus súditos. Roma nunca conseguiu. Babilônia nunca conseguiu. Nós construímos isso numa única geração, por conveniência e hábito. Diante dessa realidade, o selo do Deus vivo não é mais uma metáfora religiosa. É uma identidade concorrente. A marca que diz que você pertence a alguém que o sistema da besta não pode comprar, não possui e não pode apagar. Os 144.000 no Apocalipse são o grupo que decidiu qual marca na testa os define. E essa decisão vai importar mais nos próximos 50 anos do que nos últimos 2000. Então junte as peças. Os 144.000 não são um limite numérico de quantas pessoas podem entrar no céu. Essa é uma doutrina imposta ao texto de fora, e ela desmorona no momento em que você lê o versículo 9 do capítulo 7. Eles não são uma convocação literal e biológica de 144.000 evangelistas judeus étnicos em alguma década futura, pelo menos não da forma rígida e literal como essa leitura costuma ser apresentada. E também não são simplesmente um símbolo para toda a igreja ao longo de toda a história. Essa leitura perde muitos detalhes específicos. O número, as tribos, o selamento, a pureza ritual, a imagem do filactério,
Tudo aponta para algo com contornos mais definidos do que uma metáfora geral. O que os 144 mil realmente são é a imagem de um remanescente. Um remanescente marcado para uma missão divina. Um remanescente moldado segundo os antigos guerreiros de Israel, selado como os fiéis na Jerusalém de Ezequiel, puro como os soldados de Davi, organizado como as tribos no Sinai, protegido como as famílias na Páscoa, ligado ao nome de Deus como um israelita na oração da manhã. Eles são o ramo do povo da aliança que Deus preserva quando os ventos de julgamento são soltos. São as primícias que no ritual do Antigo Testamento significavam o começo de uma colheita muito maior. São a vanguarda da grande multidão que ninguém podia contar, não a totalidade dela. A existência deles é uma mensagem para todas as gerações. Deus não se deixa sem testemunha. Quando a idolatria satura a cultura, quando Dan constrói seu bezerro de ouro e todas as instituições visíveis foram capturadas, ainda há um remanescente marcado pelo selo. Ainda há um exército de pé no Monte Sião. Ainda há um grupo cuja boca não contém mentira e cuja vida segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. O número em si é arquitetônico. 12 tribos de Israel multiplicadas por 12 mil cada. Completude perfeita expressa como uma lista de convocação, não um limite, uma estrutura. Mas aqui está a parte em que isso deixa de ser um enigma antigo e começa a pressionar a pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Se você tirar as doutrinas que foram empilhadas sobre os capítulos 7 e 14 do Apocalipse e ler o texto nos seus próprios termos, os 144 mil parecem menos um distintivo de uma denominação e mais um aviso, e um convite, e um retrato de como é a fidelidade quando a cultura ao seu redor seguiu o caminho de Dan. Eles não se contaminam. Num mundo onde a grande meretriz do capítulo 17 do Apocalipse está sentada sobre muitas águas, embriagada com o sangue dos santos, oferecendo o cálice da sua imoralidade a todas as nações, os 144 mil recusam o cálice. Mantêm-se puros enquanto toda a terra comete fornicação espiritual com o sistema da besta. É disso que a linguagem de não contaminação realmente trata. Não é o celibato como virtude, é lealdade sem compromisso numa era comprometida. Seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá é o que os define. Não apenas quando é conveniente, não apenas quando é popular, não apenas quando a multidão vai na mesma direção, aonde quer que ele vá, inclusive para o sofrimento, inclusive para a obscuridade, inclusive para lugares que a cultura ao redor consideraria loucura entrar. Primícias é um termo com peso real no Antigo Testamento. Significa o começo de uma colheita, não a totalidade dela. O que é outra forma de dizer que os 144 mil não estão sozinhos. São a ponta de lança de uma multidão muito maior. A tarefa deles não é acumular salvação. A tarefa deles é abrir a porta. Em suas bocas não se encontrou mentira. Esse detalhe importa mais do que parece. Num mundo onde a mentira é a moeda corrente, onde impérios são construídos sobre consentimento fabricado, onde indústrias inteiras existem para fazer a falsidade parecer razoável, os 144 mil são marcados por um compromisso teimoso com a verdade, não verdade inteligente, não verdade vendável, verdade, ponto final. E o selo na testa deles significa que eles não são de si mesmos. Pertencem a outra pessoa. A identidade deles não é definida pela cultura, nem pelo império, nem pelo algoritmo, nem pela campanha de marketing da besta. É definida pela marca na testa deles, o nome do Pai e do Cordeiro. É por isso que tantas interpretações dos 144 mil perdem o ponto. Tratam o número como um enigma a ser resolvido em vez de um retrato a ser reconhecido.
Perguntam quantos, quando, onde, qual denominação, qual passaporte. O texto está fazendo uma pergunta completamente diferente. Está perguntando que tipo de pessoa você está se tornando, que voz você está ouvindo, de quem é o selo que você está usando, de quem é o exército com o qual você está marchando. Os 144 mil não são um grupo no qual você pode se votar entrando na igreja certa. Não são um grupo cuja entrada você pode garantir memorizando a doutrina certa. São um retrato do que acontece quando alguém ouve a voz do Cordeiro numa geração cheia de ruído e o segue sem olhar para trás. São, em cada geração da igreja, aqueles que poderiam ter feito concessões e não fizeram, os que poderiam ter aceitado a marca e recusaram, os que viram denominações inteiras se desviar para o santuário de Dan e permaneceram no templo de Jerusalém. E quando João escreve o número 144 mil, ele não está dando uma contagem de quem está autorizado a entrar. Ele está segurando um espelho, o que nos traz de volta a estranheza daquela tribo ausente. Dan não foi apagado do Apocalipse porque Deus perdeu a paciência com uma linhagem familiar específica milhares de anos atrás. Dan foi apagado porque Dan representa um padrão. O padrão da tribo que estava dentro da aliança, que tinha todas as vantagens, que começou com a promessa e trocou a promessa por um ídolo. Dan é o que acontece quando um povo que deveria ter sido selado aceita a marca em vez disso. A ausência de Dan no capítulo 7 do Apocalipse não é apenas uma questão de registro histórico. É um aviso para todo leitor daquele dia até o último dia. Você pode estar dentro da aliança e fora do selo. Pode estar na família e fora da contagem. Pode ser uma tribo de Israel e ainda assim acabar do lado errado da porta quando os ventos forem soltos. Essa é a lâmina afiada dos 144 mil. E é isso que todas as disputas doutrinárias vêm tentando evitar. Seja a torre de vigia dizendo que apenas um número específico de pessoas entra, ou o pregador do fim dos tempos dizendo que é problema de outra pessoa daqui a 70 anos, num país onde você não mora, ou o professor da escola dominical dizendo que é apenas um símbolo, então não se preocupe, todas essas leituras compartilham o mesmo movimento de fundo. Transformam a passagem num fato sobre outra pessoa. Colocam os 144 mil a uma distância segura. Tornam o número inofensivo. O texto não vai permanecer inofensivo. É por isso que continua causando controvérsia, porque por baixo de cada argumento sobre se os 144 mil são literais ou simbólicos, judeus ou cristãos, passado ou futuro, está uma pergunta mais profunda que o Apocalipse se recusa a deixar os leitores evitar. Num mundo que desliza em direção à marca da besta, de quem é o selo na sua testa? Se você é uma das pessoas que cresceu ouvindo 144 mil pregados como má notícia, como um muro do qual você talvez não esteja do lado certo, ouça isso. Não é isso que o capítulo 7 do Apocalipse está dizendo. O versículo 9 é uma das declarações mais explícitas de convite universal no Novo Testamento. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, de pé diante do trono. Essa é a imagem de um céu tão cheio que a contabilidade humana desmorona. Mas se você é uma das pessoas que cresceu ouvindo essa passagem de uma forma que o deixou acomodado, como se o número fosse problema de outra pessoa, ouça o outro lado também. O selo não é automático. A marca na testa não é um acidente de nascimento. É uma marca de consagração, de lealdade, de uma vida que decidiu qual cordeiro está seguindo pelas ruas de um mundo comprometido. Os 144 mil são ao mesmo tempo um conforto e uma convocação. São a promessa de que Deus sempre terá seu remanescente, de que por mais escuro que fique, a lista de convocação do exército do Cordeiro não ficará sem um único nome.
e são a convocação para cada leitor encontrar seu próprio nome nessa lista e viver como se ele pertencesse ali. É para isso que o número mais controverso da Bíblia está realmente apontando. Não uma doutrina, não uma denominação, não uma cota, não uma década, um padrão. O padrão das pessoas que em cada geração ouvem a voz do Cordeiro e o seguem, cujas vidas são marcadas por uma pureza que a cultura não pode comprar, cujas bocas se recusam a trocar a verdade pela moeda corrente, cujas testas carregam um nome que nenhum algoritmo pode sobrescrever e nenhum império pode apagar. Estiveram de pé no Monte Sião, na visão de João 2000 anos atrás. Estiveram de pé no Monte Sião em cada geração da igreja que veio depois. Foram os que se recusaram a queimar incenso a César nas arenas de Roma. Foram os que traduziram a Bíblia para idiomas que o império proibia e pagaram por isso com suas vidas. Foram os que esconderam vizinhos judeus nos seus sótãos. Quando esconder um vizinho judeu era sentença de morte. Foram os que mantiveram as igrejas clandestinas vivas em porões soviéticos e apartamentos chineses. Seus nomes nunca saíram no jornal e seus rostos nunca viralizaram. E sua fidelidade ao Cordeiro nunca os tornou famosos, mas os tornou fiéis. Estão de pé no Monte Sião agora mesmo, a maioria deles anônimos, a maioria deles não celebrados. A maioria deles morrerá sem jamais saber que alguém além de Deus percebeu a forma como viveram. Eles apenas têm o selo na testa e o nome do Cordeiro nas suas vidas, e estão seguindo-o aonde quer que ele vá, o que muitas vezes é para lugares onde ninguém está filmando. E estarão de pé no Monte Sião no fim dos tempos, quando o último selo for quebrado e o último vento for solto. Os 144.000 não são a história de quem fica de fora. São a história de quem é mantido em segurança. São a história de quem é enviado. São a história de quem pode cantar o cântico novo que ninguém mais podia aprender. E a pergunta que a passagem continua fazendo, através dos séculos, através dos debates, através de cada tentativa de arquivá-la como capítulo de outra pessoa, é uma pergunta muito simples. De quem é o selo na sua testa? De quem é o nome na sua vida? De quem é o exército com o qual você realmente está marchando? O número não é o mistério. O mistério é a quem eles pertencem. E o convite que João escreveu na ilha de Patmos, no meio da pior perseguição que a igreja primitiva já tinha enfrentado, ainda está aberto do outro lado de 2000 anos de controvérsia. E agora você sabe algo que é ignorado em quase todo sermão, todo livro de profecia e toda explicação doutrinária sobre essa passagem. A tribo ausente, o exército consagrado, a matemática do censo, o filactério na testa, a razão pela qual João deixou Dan fora da lista e o que os primeiros intérpretes cristãos acreditavam que isso significava. Quase ninguém que leu o Apocalipse é mostrado alguma coisa disso. Então faça uma coisa antes de fechar este vídeo. Deixe um comentário abaixo e me diga qual interpretação dos 144.000 ensinaram a você quando era criança. Se foi doutrina da Torre de Vigia, ensino de profecia do fim dos tempos, um encolher de ombros na escola dominical ou algo completamente diferente, quero saber qual versão chegou a você primeiro e como ela se compara ao que percorremos juntos. Eu leio todos os comentários. Alguns deles moldam diretamente o próximo vídeo. E quando o próximo vídeo for lançado, você não vai querer perder. Porque os 144.000 não são o único número no Apocalipse que vem sendo mal interpretado há 2000 anos. Há outro número esperando do outro lado desta visão. 7 cabeças, 10 chifres e um nome codificado nos 3 dígitos mais infames da Bíblia. Um nome que as escrituras soletram de forma muito diferente de qualquer coisa que Hollywood já lhe contou. 666. Quando esse vídeo sair, tudo o que percorremos hoje será o terreno sobre o qual você estará de pé para entendê-lo.
2000 anos atrás, um homem idoso numa ilha prisional romana escreveu uma lista de 12 tribos e, silenciosa e deliberadamente, deixou uma delas de fora. Você acabou de passar uma hora descobrindo por quê. Ele estava escrevendo para você. O convite ainda está aberto e a convocação ainda está acontecendo.